Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai dar um jeito nesses valores vazios aqui, na verdade? Porque quando a gente acessa esses valores aqui, esses valores não tem nada, né? Ou então a gente demorou muito tempo para acessar o Smart Money, como você sabe, esses são os registros dos últimos 7 dias, ele vai se apresentar dessa forma. E se a gente pegar e levar o conceito que a gente aprendeu lá no módulo de UX, a gente sabe que a gente precisa tratar as condições em que a gente tem zero, poucos e muitos registros, não é isso? Então nessa condição aqui de 0 registros, a gente não pode deixar desse jeito, porque o usuário ele vai ter que pensar, enfim, o intuito é fazer com que o usuário leve a usar quase que por osmose o aplicativo, e assim trazer os benefícios de um aplicativo bem acabado. Então é isso que a gente vai fazer agora, que vai ser basicamente fazer com que a gente carregue uma mensagem padrão quando não há informações a serem exibidas, tá? O que eu fiz? Deixa eu mostrar para você a estratégia que eu achei interessante de fazer e, de novo, você pode usar uma outra estratégia. Se a gente vier aqui na Home, na página Home, a gente está mostrando então aqui o Entry Summary e o Entry List, não é isso? Então, qual vai ser a estratégia? A estratégia vai ser fazer aqui, vamos supor, um if. Então, if tem registros, então exibe. Se não, não exibe. Basicamente é essa tratativa que eu vou fazer. Só que como a gente está mexendo no nível de componente, eu preciso criar um componente chamado empty entry. Né? Entry empty, aliás, que a gente está usando esse prefixo aqui, entry. Tá? Então, se eu vier aqui no meu console, eu venho aqui Ionic, generate component entry empty. Empty. É isso mesmo. Então, empty. Então ele vai gerar um novo componente aqui para mim. Gerou esse componente. Esse componente eu só vou ver aqui se ele está sendo carregado aqui nos módulos. Está sendo carregado aqui. Então ele já pode ser aberto. Então aqui eu vou colocar uma mensagem padrão que é valores vazios. Que essa mensagem aqui você pode personalizar e a gente vai personalizar, aliás. E a gente vai vir aqui agora no Home. No home.html e a gente vai fazer um tratamento aqui. Se a gente vier aqui no .ts, a gente vai perceber que o last entries, ele é o array que é carregado aqui. Cadê? Last entries, tá certo? E também o entries by category. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no last entries e vai colocar uma flag, ou seja, se o last entries for maior que 0, então significa que eu tenho registro. Se não, não. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha só. Vou colocar então aqui um if. Como é que a gente faz um if na view? ng asterisco ng if. E a gente coloca a condição aqui, ó. Last entries.length maior que 0. Não é isso? E aqui também. Porque daí o entry summary também vai... O entry summary e o entry list vai funcionar dessa forma. Se a gente voltar no emulador, a gente vai ver que ele agora mostra vazio. Isso significa então que as views não estão sendo exibidas. Só que agora é hora da gente chegar e colocar a mensagem que vai dizer o seguinte: olha, não tem registro nenhum, por isso não estou exibindo, então nesse caso é melhor você clicar nesse botão aqui de adicionar. Basicamente a mensagem é essa. Só que agora eu preciso fazer o quê? Exibir esse componente chamado entry empty. Entry empty. Não é isso? E daí agora a gente vai colocar essa condição. Só que vai ser a condição contrária do que está aqui. Que nesse caso é igual a 0. Se eu mostrar esse igual a 0, então significa que ele vai mostrar aqui valores vazios. Está de preto, bem feio, então a gente tem que personalizar. Mas a princípio está funcionando. A mensagem basicamente, deixa eu abrir aqui o mockup, ela vai ser desse jeito. Então, estou abrindo aqui, primeiro aplicativo, Smart Money, Mockup. Vamos ver aqui. Bom, não tenho aqui o mockup, mas vai ser basicamente uma mensagem, tá? Eu achei que eu tinha, na verdade eu tinha, eu apaguei o arquivo, desculpa. Mas a gente vai fazer aqui na prática, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é ajustar o componente entry empty, porque esse componente aqui está escrevendo de uma forma bem ruim.
Então aqui não tem segredo nenhum, tá? Eu cheguei aqui e simplesmente coloquei, opa, parece que você não realizou o lançamento nos últimos 7 dias. Clique no botão acima para começar a lançar, ou se já fez, ver relatório. Porque pode ter a situação, como eu comentei, que o usuário fez no passado, ficou mais de 7 dias sem lançar, e por isso o Smart Money vai mostrar vazio. E a gente coloca essa opção aqui para ficar um pouco mais agradável, tá? Agora se eu vier aqui customizar, a gente vai customizar esse ponto .ts aqui. Primeiro, para a gente ter essa opção aqui de abrir o relatório, esse ver relatório, que é o método show report. Ajustando aqui. Vamos lá. Show report. E é o método show report. O método show report, o que ele vai fazer? Ele vai ter que dar um push, um report page. Então, se a gente precisa do report page, primeiro a gente precisa do nav controller, public, nav ctrl, nav controller. Ele já fez a importação, então vai colocar aqui, ó, this.navcontrol.push, e aqui a gente vai colocar o report page. Só para a gente ter escrito certo, ele já importa aqui certinho para a gente. Então, basicamente isso que ele vai fazer, tá? E o CSS, a gente vai fazer um CSS maroto aqui. Vamos lá, entry.css, e a gente vai colocar desta forma. Então, posição fixa, altura 65, porque eu estou baixando ela, então fixo, e vou jogar ela lá no bottom. A altura de 65, as cores branca e o paging nesse formato, tá? Então, no momento que a gente abrir agora o emulador, a gente vai ver isso aqui. Então, o que ele está escrevendo? Opa, parece que você não realizou o lançamento dos últimos 7 dias. Clique no botão acima para começar a lançar, ou se já fez, ver relatório. E também agora, o que a gente precisa fazer? Ajustar esses componentes aqui de categorias, de gráfico de categorias e os últimos lançamentos para mostrar alguma coisa, né? Para ele não ficar vazio aqui de novo. Tá? Então esse foi o primeiro indicativo que se a pessoa entrou a primeira vez no Smart Money, ela tem a chance de clicar aqui na bolinha e fazer tudo começar. Eu não vou registrar um lançamento aqui, senão vai sumir, a gente vai perder o encanto, o encantamento aqui. Bom, vamos lá. O que a gente vai precisar agora ajustar? A gente vai precisar ajustar os componentes chamado, vamos lá, entry summary, que é o entry summary aqui, que ele mostra aqui, ó, o gráfico, e o entry list, tá? O entry list também, ele vai fazer esse mesmo processo. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Uma div, que essa div vai servir basicamente para fazer o if, tá? Então a gente coloca aqui, ó, ng if, aqui, ó, tries.length igual a 0. Então, se essa aqui for igual a 0, significa que essa a gente vai precisar ajustar, tá? E se essa aqui for maior que 0, ele exibe. Então, a gente vai colocar aqui a condição contrária, maior que 0. Então, se esse aqui for maior que 0, ele mostra lá e ele faz o for mostrando todas as posições. Lembrando que a gente está no entry list, que são aqueles detalhes de lançamento. Agora, para colocar a mensagem, vamos lá, entry list. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem simples. Desculpa, vamos fazer o seguinte, olha só. Tem uma estratégia melhor. O onList vai passar para cá, tá? Esse vai passar para cá, maior que 0. E eu vou colocar aqui, ó, ion item. Porque o ion item vai ser, ele precisa estar dentro do ion list. Quanto ion, né? Ion. Tá? Então ele precisa estar dentro. No caso, o bottom, ele não é um ion list, mas ele tem a diretiva aqui, falando que é uma lista. Beleza? E esse aqui a gente vai voltar o if que já estava atual, que a pessoa aqui apagou. Então vai colocar 00. E a gente vai colocar aqui, ó, text center. E a gente vai colocar uma mensagem. Ops, sem informação para exibir aqui. Enfim, você faz a opção que você mais achar interessante. Mas também eu preciso ajustar
Ion icon. Eu preciso ajustar a cor. Essa cor aqui, ó. Vamos ver como é que tá ficando aqui no emulador? Daí a gente dá uma olhada e aqui a gente faz uma pausa. Então estou com o meu emulador aqui e a gente teve um errinho, tá? Esse erro significa o quê? Ele está falando aqui, ó, vamos ler primeiro o erro, né? Senão você não se acostuma a ajustar. Então ele está falando o seguinte, olha, que um elemento só pode ter um atributo prefixado, né, com asterisco somente uma vez. É isso que ele está falando. E eu esqueci que a gente tinha um NG fora aqui trabalhando. Então, o que eu vou fazer nessa etapa, tá? Deixa eu ajustar aqui no entryList.html. Então, eu vou voltar com a estratégia da div. Só que a div vai vir aqui. Div. A div vai vir aqui ajustando o botão. E esse ngIf vem para cá. Ou seja, a div agora fica com esse asterisco e esse asterisco agora fica pertencente ao botão, não é isso? Então, vamos ver agora no nosso emulador como que ele vai estar trabalhando. Então, se eu clicar aqui em ver relatório, ele apareceu aqui, ops, sem informação para exibir. Tá certo, é isso que eu queria, né? Agora a gente precisa fazer esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele fica dentro do entry summary e ele fica o gráfico aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá. E aqui eu vou colocar um ngItem. Desculpa, um ion item, colocando esse if aqui. E esse if, ele vem para cá. Maior que 0, tá? Maior que 0 mesmo. Vamos ver como é que o emulador vai se comportar agora, o nosso programinha, e apareceu aqui. Ops, a informação para exibir aqui, essa informação para exibir aqui. Então, com isso a gente consegue deixar uma mensagem, né? A gente consegue deixar essa mensagem para o usuário e ele não ficar perdido, porque ele fala assim, bom, então se escrever o que não tem informação aqui, você pode melhorar essa mensagem, como por exemplo, selecione um filtro melhor, ou então selecione mais dias. Daí eu vou deixar para a sua criatividade e imaginação. Tá? Mas o mais importante é que ele tem essa tela aqui, a qual ele simplesmente estampa para a pessoa, olha, não tem registro nenhum, mas calma que não é um erro. Para você sair dessa situação, ele dá duas alternativas para você, que é colocar aqui um mais. Inclusive, eu já vi até alguns aplicativos colocar desenhado uma setinha, então ele fica uma seta assim do tipo, pressione aqui, né? Justamente para não deixar dúvida nenhuma, tá bom? Então com isso a gente fecha aqui os ajustes de quando existe 0 registros para que a gente não deixe o usuário perdido. Um forte abraço, tchau, tchau!